Hoje nós iniciamos então a Sacratíssima Quaresma, um tempo de jejum, de oração e de caridade, que vai nos aproximar de Deus. Nós iniciamos a Sacratíssima Quaresma com a missa da quarta-feira de cinzas. Acredito que você já deva ter ido ou vai ainda hoje, onde é omitido o ato penitencial e após a pregação do Evangelho, o sacerdote e também ministros impõem as cinzas sobre a nossa fronte, a nossa cabeça, lembrando que nós somos pó e ao pó nós vamos retornar. A cinza é um sinal de penitência e arrependimento, muito utilizado no Antigo Testamento. E para nós, ela nos lembra a nossa finitude, quanto que nós somos pequenos, efêmeros, passageiros neste mundo. E isso também faz com que nós nos humilhemos e entendamos o quanto que o propósito que Deus tem pra gente é muito maior do que as coisas somente deste mundo. Hoje, a Igreja inaugura a Quaresma com um dia de penitência, jejum especialmente, e abstinência de carne. São duas coisas distintas. Tem pessoas que falam, Padre, eu estou fazendo jejum de carne. Este termo jejum não é correto usar como se fosse abstinência. Quando eu tiro algo, somente aquilo da minha alimentação, do meu dia a dia, eu chamo isso de abstinência. Então, hoje é um dia de abstinência de carne. E também um dia de jejum. O que é o jejum? O jejum católico é apenas uma refeição completa durante o dia. Apenas uma refeição completa, das principais durante o dia. Que caso eu precisar, por motivo de saúde, desconforto, uma outra necessidade, eu posso também fazer outra pequena refeição ou também uma outra pequena refeição, mas que não podem ser juntas uma outra refeição completa. O jejum hoje, ele é obrigatório para todas as pessoas acima de 18 anos até os 60. A abstinência de carne, ela já é obrigatória para as pessoas com mais de 14 anos. Prestem atenção. Dia de jejum e abstinência de carne. Este dia também é um dia que nós vamos nos esforçar para a oração. E também é um dia que nós precisamos abrir o nosso coração ao amor de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, São João Bosco. Meus irmãos, que alegria hoje, então, nessa meditação, nós escutarmos a Palavra de Deus. A Palavra de Deus hoje se encontra no Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, no versículo 1 a 6 e depois 16 a 18. Você pode acompanhar pela liturgia no seu celular, também, se você tiver a liturgia diária impressa. Se você tiver outra tradução bíblica, não tem problema. Às vezes uma palavra ou outra fica diferente, mas eu gostaria que você se atentasse à palavra de Deus neste dia. Então vamos escutar. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, versículo 1, então, do capítulo 6 de São Mateus. Ficai atentos, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E teu Pai, que vê o que está oculto, te dará recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas.
eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Meus irmãos, que alegria a gente poder escutar nosso Senhor Jesus Cristo falando para nós sobre esses 3 pontos da nossa Sacratíssima Quaresma. Nós falamos que a Quaresma tem esses 3 pilares: o jejum, ou penitência, de uma forma mais ampla, também a caridade, a esmola, biblicamente, e também a oração. Esses 3 pontos estão aqui no Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, e o próprio Senhor Jesus nos recomenda como viver. Então o texto fala de uma coisa muito profunda: a intencionalidade das nossas ações. Então, nosso Senhor fala sobre a intencionalidade. Ele pede que nós não sejamos como os hipócritas, que fazem simplesmente para serem vistos. Quando nós somos hipócritas, nós nos preocupamos com a aprovação alheia. Então, na verdade, as nossas ações têm como objetivo simplesmente agradar os outros para criar sobre nós uma imagem de bons. Nosso Senhor Jesus Cristo está nos chamando a algo muito maior: a não fazer nada para nos engrandecer diante das pessoas, mas pelo contrário, para irmos na intimidade do Pai. Esta intimidade do Pai, ela está no oculto, naquilo que ninguém vê. Então, nosso Senhor fala das 3 coisas, dessas 3 práticas quaresmais, para que seja vivido na intimidade com Deus. Quem precisa saber da minha alma, com toda a profundidade da minha vida, é Deus. Isso muda toda a nossa visão sobre a fé. A religião verdadeira, revelada por Deus em nosso Senhor Jesus Cristo, ela não é um conjunto de práticas externas. Ela é uma mudança profunda de coração, de mentalidade e de intimidade com Deus, que sim, depois desemboca, resulta em uma mudança externa. Mas nosso Senhor Jesus Cristo quer que nós sejamos bons e santos por inteiros, mente, coração e a vida nossa prática. Nessas 3 coisas, nosso Senhor Jesus Cristo atenta para isso. Qual é a intenção de nós fazermos a Sacratíssima Quaresma? Eu preciso agora me colocar diante de Deus e me questionar: por que eu estou fazendo essa Quaresma? Porque todos estão fazendo? Porque eu quero postar? Não façam isso, pelo amor de Deus, que eu estou fazendo penitência. Já vi pessoas que muitas vezes estão fazendo uma penitência e gostam de falar para todos, até chegam a postar nas redes sociais. Se você vê alguém fazendo isso, não julgue, não nos cabe julgar, mas que não seja você, meu irmão, meu filho espiritual aqui da paróquia, a fazer isso. É muito feio, é muito contraditório a gente viver a Quaresma, começar com Jesus falando que tudo tem que ser intimidade com o Pai, e a gente ir lá postar como faria os hipócritas na época de Jesus. Então, a intimidade. Eu gostaria de focar hoje em um objeto. Seria a oração. Nosso Senhor Jesus Cristo fala para a gente ir para o quarto. O que é o quarto? O quarto não é só um móvel. O quarto representa um espaço. Qual é o local mais íntimo da sua casa? Não é a sala. A sala você recebe muitas pessoas. A varanda, agora tem espaço gourmet, você recebe também tantos outros. O banheiro vai às pessoas, às visitas, A cozinha já é um local mais seleto. Mas o quarto é um lugar íntimo. É um lugar onde você vive coisas que só você que é casado, você e a sua esposa precisam saber. O quarto significa o mais íntimo do nosso coração. Então, nós precisamos, nesta Quaresma, entrar no mais íntimo do nosso coração. E lá no mais íntimo do nosso coração é que nós vamos falar com Deus. Ou seja, o nome disso, na vida católica, se chama vida interior. Além do que as pessoas veem,
aquilo que é só entre eu e Deus. Até porque Santa Teresa de Calcutá, o Padre Pio também tem uma frase até parecida. Ela dizia assim: no final desta vida, nós vamos descobrir que nunca foi entre nós e os outros, mas sempre foi entre eu e Deus. Então eu gostaria que neste primeiro dia da Quaresma, você fixasse no propósito da oração. Escolhesse uma oração que você fizesse todos os dias durante os 40 dias. Nós vamos, então, fazer a propósito da oração, uma oração todos os dias durante os 40 dias, uma penitência todos os dias durante os 40 dias e uma obra de caridade que nós vamos fazer uma vez por semana. Você pode agora se colocar diante de Deus, fazer este momento de oração e decidir uma oração todos os dias, uma penitência todos os dias e uma obra de caridade, no mínimo, uma vez por semana. Vamos rezar? Senhor nosso Deus, diante de Ti, nós pedimos, abra o nosso coração. Abra o nosso coração a uma intimidade, uma confiança extrema no Senhor. Abra o nosso coração à humildade e à intimidade contigo. Faça com que o meu coração e a minha família, talvez, nesta Quaresma, seja completamente íntima do Senhor. Nós não queremos os aplausos do mundo, mas nós queremos ser íntimos teus. Pedimos, Senhor, dá-nos um novo coração, dá-nos uma nova mentalidade e nos dê força para sermos fiéis nesta oração, nesta penitência e nesta obra de caridade que nós vamos fazer. Que em tudo isso nós busquemos fazer a Tua vontade e não a nossa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.